Salve, salve moçada! Estamos aqui para a continuidade da leitura do livro A Linguagem das Emoções. Mudando o que nos emocionou é o capítulo no qual estamos. E hoje nós vamos ver 6 fatores que o autor nos traz como fatores que determinam se diminuir a intensidade dos nossos gatilhos vai ser mais fácil, mais difícil e o quanto que de fato será possível fazer esta mudança. Então, lembrando sempre que quando a gente está falando da regulação das emoções, algumas coisas nós conseguimos fazer mudanças com maior flexibilidade, algumas coisas com menor flexibilidade e algumas coisas a gente não consegue mudar, tá? Muito bem. 6 fatores diferentes tendem a determinar quão bem-sucedido alguém pode ser em reduzir o poder de um gatilho emocional e a extensão do período refratário, quando somos capazes de utilizar as informações que fundamentam as emoções que sentimos. O primeiro fator é a proximidade com o tema desenvolvido. Quanto mais próximo o gatilho aprendido estiver do tema não aprendido, mais difícil será reduzir seu poder. Então, ele dá aqui um exemplo do trânsito. Por que é difícil a gente não sentir raiva no trânsito? Porque o trânsito, ele tem uma estrutura, tá? De que você está sendo impedido de atingir o lugar onde você quer ir. E isto é exatamente o tema que ativa a raiva. Essa contrariedade, ela instintivamente aciona a raiva nos seres humanos. Então, se a pessoa aprende a ser muito raivosa no trânsito, vai ser muito difícil dela tirar esta raiva, de ela minimizar esta raiva, porque o tema está muito próximo. Então, essa proximidade entre o que eu aprendi e o que está biologicamente programado é um fator que vai fazer com que a aprendizagem fique muito forte. Portanto, mais difícil de ser diminuída. Outra questão a considerar é como os casos mais atuais do evento se assemelham à situação original em que o gatilho foi aprendido. Ou seja, se eu estou passando por uma situação que é muito próxima da situação na qual eu aprendi o que eu aprendi, é muito difícil de eu conseguir perceber, de eu conseguir diminuir a potência disto. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha tido um pai muito crítico. Né? Então, você, por exemplo, aprendeu a se sentir humilhado diante deste pai, que era muito crítico. Quando você está na tua vida adulta, de repente, você tem um chefe, né, dentro da tua empresa, ou você tem um professor que é um paizão, mas que é um paizão muito crítico. Né? Então, todo mundo vê essa figura como uma figura muito poderosa e essa pessoa vem e te critica. Esta situação é muito parecida com aquela situação onde você aprendeu a se sentir humilhado, por exemplo. Então, quando a gente está falando deste fator, quanto mais próxima a situação for, mais difícil será. Então, aqui a gente já tem 2 elementos. É uma situação que ativa gatilhos próximos dos biológicos, então vai ser mais difícil. Além de ativar os gatilhos que são próximos dos biológicos, isso também está acontecendo hoje, do mesmo jeito que aconteceu quando eu aprendi? Sim, então vai ser mais difícil de eu mexer nesse gatilho. Tá? Uma terceira questão é quão cedo na vida da pessoa o gatilho foi aprendido. Aparentemente, quanto mais cedo o gatilho foi aprendido, mais difícil será enfraquecê-lo. Por um lado, isso ocorre porque a capacidade de controlar as reações emocionais referentes a um gatilho não é tão bem desenvolvida assim no início da vida. Né? Então, o que acontece? Quanto mais cedo a gente aprende algo, mais aquilo fica enraizado. Justamente porque mais cedo a gente tem menos habilidade em refletir sobre o que está acontecendo, em regular a nossa emoção, para ver se a gente precisa ficar tão mexido, ou tão pouco, né, mais ou menos mexido, para regular a nossa emoção no sentido de nos acalmarmos ao longo do tempo. Né? Então, uma coisa é um pai crítico desde cedo. A outra coisa é quando o pai começa a fazer críticas e a criança já tem seus 15 anos, por exemplo. A pessoa já tem muito mais estrutura emocional para lidar com isso. A carga emocional inicial é o 4º fator-chave.
Quanto mais fortes as emoções forem vivenciadas no aprendizado do gatilho, mais difícil será debilitar seu impacto. Ou seja, não apenas quanto mais cedo, mas quanto mais cedo e mais intenso for. Então, uma coisa é, por exemplo, o pai crítico que faz uma crítica, mas faz uma crítica ali de uma forma tranquila. Não gostei disso daqui, isso daqui não está bem feito, faça de novo. Ele é um pai crítico, mas é um pai crítico light. Outra coisa, por exemplo, um pai que bate no filho, porque ele não tirou 10 em tudo. Então aqui a gente já tem até um abuso, ou seja, a intensidade dessa crítica, deste abuso, vai ser muito mais forte nesta criança, que vai aprender isso com mais intensidade. Por quê? Porque as emoções nos ajudam a permanecer vivos. Então, quanto maior a ameaça, maior vai ser o aprendizado. A densidade da experiência é o quinto fator, contribuindo para a força e indelibilidade do gatilho. A densidade se refere a episódios repetidos, com alta carga emocional que ocorrem durante um curto período, mas com o efeito de subjugar a pessoa. Então, quanto mais vezes isso acontece, e no intervalo mais curto de tempo, mais forte vai ser. Então, por exemplo, uma coisa é o pai que faz uma crítica uma vez a cada 2, 3 meses. A outra coisa é quando um pai é crítico todos os dias. Tá? Então aqui a gente vai ter vários episódios no mesmo período. Tá me entendendo? Quando a carga inicial é muito forte e densa, minha expectativa é de que o período refratário em reações posteriores a esse gatilho será longo, dificultando a percepção rápida a respeito das reações inadequadas. Tá? Então, o que isso significa? Se você tiver esta carga emocional muito forte, dificilmente você vai, em primeiro lugar, dificilmente você vai conseguir parar para perceber que está sendo ativado algo da tua história. Você já vai reagir como se fosse uma luta de vida ou morte. Tá? Mesmo que você consiga perceber, vai ser difícil para você se descolar dessas memórias acionadas. Vai ser muito difícil. Vai demorar. Tá? E mesmo quando você faz isso, vai ser difícil para você se acalmar. Então não estamos falando aqui que é impossível. Tá? Em alguns casos, às vezes até é muito difícil, mas assim, é para você ir entendendo que às vezes a tua dificuldade não significa que você está fazendo errado, mas que às vezes a tua dificuldade significa que você tem um gatilho muito forte. Né? Eu vejo nos meus clientes, muitas vezes a pessoa fala, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo. Tudo bem, porque você teve às vezes experiências que foram de fato difíceis, você foi privado de muitas coisas e muitas vezes o resultado é esse, é uma dificuldade grande mesmo. Tá? O sexto fator é o estilo afetivo. Cada um de nós difere na velocidade, na força de nossas respostas e no tempo de recuperação de um episódio emocional. Então, aqui tem um livro interessante que é o Estilo Emocional do Cérebro, se não me engano, do Richard Dawkins. E este livro ele é muito interessante porque ele fala exatamente sobre o que o autor está falando aqui. Então, cada um de nós tem o que a gente chama de um estilo afetivo, ou seja, algumas pessoas estão mais conectadas com estilos ligados à raiva, outras à tristeza. Se eu sou uma pessoa mais conectada com raiva, muito provavelmente eu experiencio pouca tristeza. E quando eu experiencio, eu meio que passo por cima, ou eu tento resolver logo, então não é uma emoção que pega tanto em mim. Mas se é uma emoção referente aos temas da raiva, subjugação, humilhação, ataque e defesa, esses gatilhos vão ficar muito fortes em mim. O oposto é verdadeiro. Se eu sou uma pessoa mais conectada com um estilo que tem mais a ver com a questão da tristeza, então o que acontece? Perdas vão falar muito alto para mim. Enquanto que às vezes questões de luta, disputa, briga, passou batido, nem mexeu tanto comigo assim. Tá? Então, os nossos estilos, e isso tem uma carga genética forte também, tá? Esses estilos, eles vão falar muito a esse respeito. Tá? Então, tudo isso se soma. Percebam, todos esses fatores, eu vou só repassar aqui de uma forma mais rapidinha. Então, a proximidade com o tema desenvolvido, se o evento atual se assemelha ao evento no qual eu aprendi, quão cedo eu aprendi, a carga emocional desse aprendizado naquele momento, a densidade, se isso aconteceu várias vezes, e por fim o meu estilo afetivo. Todos esses elementos se juntam para a gente identificar se aquele elemento, aquele gatilho que ativa uma determinada emoção em mim,
É um gatilho forte, com alta penetrabilidade na minha vida, ou é um gatilho mais tranquilo, né? Com baixa penetrabilidade e maior capacidade minha de mudá-lo. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado dessas informações, que elas ajudem vocês a refletir sobre os seus gatilhos. Ou seja, pensem, né, nas coisas que ativam emoções fortes em vocês. Vocês percebem esses elementos aqui? Né? Ou não? Quanto você percebe? Sempre um trabalho da descoberta. E vejo vocês na leitura do próximo capítulo, que é o capítulo 4, comportando-se emocionalmente. A partir de agora, nós vamos falar a respeito das diferenças entre sentir e agir, ou seja, o meu comportamento em relação ao que eu sinto. Vai ser bem bacana.